Aquisição, perda da posse e seus efeitos. A aquisição, de modo geral, contida no artigo 1204 do Código Civil, está relacionada à ideia fundamental de posse. Existem duas teorias: a objetiva, de Ehring, que consiste no animus domini, e a subjetiva, de Savigny, que nada mais é do que o corpus, a apreensão da coisa física, e o animus, que é a vontade de tê-la para si. A teoria adotada pelo nosso Código Civil é a de Ehring, que consta que o corpus está contido no animus, formando o animus domini. Existem 3 modos de aquisição da posse: inter vivos, mortis causa ou judiciais. Tipos de aquisição da posse. Existem 2 tipos de aquisição da posse: o originário, que expressa o estado de fato do possuidor, sem que exista uma transferência antecedente pelo antigo, e o derivado, que pressupõe que haja uma transferência ao novo possuidor. A aquisição originária da posse se dá por 2 modos: a apreensão da coisa ou exercício do direito. A apreensão da coisa é a apropriação de modo unilateral, no qual a parte preenche alguns requisitos. Já o exercício do direito é manifestação externa de quem realiza uma conduta ut dominus, como dono, e equivale à apreensão da coisa. Sobre a aquisição derivada. A aquisição derivada é uma das formas de aquisição da posse. Venosa conceitua a aquisição derivada como a transferência da posse de uma pessoa para outra. Há um ato ou um negócio jurídico bilateral, como por exemplo compra e venda, depósito, comodato e outros. Na aquisição derivada, quando o possuidor recebe a posse de outra pessoa, as mesmas características lhe são transferidas também, como os vícios ou as virtudes. É a aplicação da regra 1203. A tradição efetiva é quando a coisa é deslocada para a posse de outra pessoa. A transferência da coisa móvel se concretiza na entrega da coisa, e na imóvel é no registro do título. Existem 2 modalidades clássicas de tradição em que não são transferência real da posse. São elas a cláusula traditio brevi manu: quem possuía em nome alheio passa a possuir em nome próprio, ou seja, quem tinha posse direta passa a ter a posse plena. Como, por exemplo, eu morava de aluguel e compro aquela casa. Eu tinha posse direta e começo a ter a posse plena porque eu comprei aquele imóvel. E agora vamos falar sobre a cláusula constituto possessório. O possuidor altera seu direito e passa a possuir em nome de outra pessoa. Ele tinha posse plena e passa a ter a posse direta. Ou seja, eu tenho uma casa e eu vendo essa casa para uma pessoa, mas eu continuo morando ali. Eu tinha posse plena sobre aquilo e agora eu começo a ter a posse direta porque eu vendi aquele imóvel. Então, a posse pode ser continuada pela soma de tempo do atual possuidor com os de seus antecessores, a sucessão e a união. Exemplo, o pai morre e o filho fica na posse. É isso. Perda da posse. A priori, a perda da posse é dada quando se deixa de exercer de fato o domínio, ou seja, perde-se as condições fáticas de exercer a posse e a possibilidade de exercício dos poderes fático-dominiais. E tudo isso vai de encontro com o que está exposto no artigo 1223 do Código Civil, que diz que a perda da posse exercida sobre alguma coisa irá ocorrer quando o possuidor deixar de exercer o poder fático dominial sobre a coisa ou sobre o bem, ainda que isso seja contra a sua vontade. Ou seja, a perda da posse vai muito além da vontade do possuidor. Ela pode ser originada de forma voluntária, que é quando ocorre pela derelicção e pela tradição, ou de maneira involuntária, que é dada pela destruição e pelo esbulho. Sendo mais claro, o esbulho é quando ocorre a perda dos poderes inerentes à posse, sendo de modo violento ou não, que é no caso de você ter seu carro roubado, seu celular roubado. Na destruição é quando, no caso, você sofre um acidente
e seu carro é totalmente danificado, sendo considerado como perda total. Você vai ter a perda do bem, mas pela destruição do veículo. Por outro lado, as perdas voluntárias é quando o possuidor tem desejo de desfazer do bem, que é no caso da derelição, que é quando o possuidor abandona ou renuncia do seu bem. Por exemplo, você tem um celular muito ruim e joga ele no lixo. Você abandonou o seu bem. Você abriu mão dele. Já na tradição, é quando é realizado qualquer tipo de negócio jurídico, seja por venda ou por doação. Bom, pessoal, vamos tratar agora dos efeitos da posse. Os efeitos da posse eles estão elencados entre os artigos 1210 a 1222 do Código Civil. Lá nós vamos encontrar os preceitos tanto materiais quanto processuais do assunto abordado. Em regra, nós temos os efeitos da posse relativos aos frutos, às benfeitorias, às responsabilidades e ao uso capião. Bom, quanto à percepção dos frutos e as suas consequências, nós temos, antes disso, pontuar que os frutos eles são estudados lá na parte geral do Código Civil, que são os bens acessórios, salvo engano, estudados no Civil 1. Bom, quanto à origem dos frutos, nós temos classificados em frutos naturais, frutos industriais e frutos civis. Quanto aos frutos naturais, são aqueles decorrentes da essência da coisa principal. Eles não decorrem da atividade humana. Exemplo, as frutas, a laranja, a maçã, são no caso, as frutas produzidas por uma árvore. Já no que tange aos frutos industriais, são os que se originam da atividade humana. São os bens produzidos em uma fábrica. E os civis, eles são os rendimentos, que ocorrem periodicamente. Exemplo, um aluguel. O aluguel é um exemplo de rendimento. Devemos considerar também que os frutos podem ser classificados da seguinte forma: os frutos pendentes, percebidos, estantes, percipiendos e consumidos. No que se refere aos frutos pendentes, são aqueles frutos que ainda estão ligados à coisa principal. Exemplo, a manga que ainda está presa ao seu pé, sua árvore. Ou as maçãs que ainda estão presas à macieira. Quanto aos frutos percebidos, são os que já foram colhidos, os que foram separados do bem principal. Exemplo, a maçã que foi colhida. Quanto aos frutos estantes, são os frutos que já foram colhidos e encontram-se armazenados. O nome relativamente já é bem explicativo. Quanto aos frutos percipiendos, são os que deveriam ter sido colhidos, mas não foram. Esses frutos podem estar maduros, provavelmente amadurecendo, conforme o conceito. Quanto aos frutos consumidos, são que foram colhidos e já não existem mais, ou que já foram vendidos, ou que já foram consumidos. Para a análise do direito aos frutos, é fundamental que a posse seja configurada de boa ou má fé. Agora vamos pegar aí o artigo 1214, que trata do possuidor de boa fé. O possuidor de boa fé tem direito enquanto ele durar os frutos percebidos. Completando, determina o parágrafo único que os frutos pendentes ao tempo em que cessar a boa-fé devem ser restituídos depois de deduzidas as despesas de produção e custeio. Devem ser também restituídos os frutos colhidos por antecipação.
Bom, como podemos perceber, os frutos, enquanto o possuidor esteja de boa-fé, nesse caso, uma boa-fé subjetiva, em que o indivíduo ele não sabe, ele não tem ciência de que não poderia até então estar colhendo, percebendo esses frutos, ela acessa a partir do momento em que a ele é notificado. Exemplo, um locatário que está em um imóvel urbano e no fundo deste há uma mangueira. Enquanto vigente o contrato, o locatário ele tem direito de ir lá e, amparado pelo seu título judicial e colher as mangas, ou seja, colher os frutos percebidos. Assim que o contrato ele for extinto, as mangas elas não poderão mais ser colhidas, pois são do locador proprietário. Se essas mangas elas forem colhidas, elas devem ser, nesse caso, elas devem ser devolvidas, tirando o prejuízo eventual, caso ele tenha Falamos do possuidor de boa-fé. Agora falaremos do possuidor de má-fé, como título de exemplo e base normativa para nossos estudos. Está presente no artigo 1216 que o possuidor de má-fé responde por todos os frutos colhidos e percebidos, bem como pelos que, por sua culpa, deixou de perceber. Desde o momento em que se constitui de má-fé, tem direito às despesas de produção e custeio, a fim de evitar a riqueza. A fim de evitar o enriquecimento ilícito. Bom, agora que conceituamos um pouco os frutos, nós vamos analisar a autotutela da posse. Bom, a autotutela da posse, como já sabemos, a autotutela, ela é um meio de solução de conflitos, um dos mais antigos, e nos direitos reais, mais especificamente nos efeitos da posse, nós temos dois meios de autotutela, que é a legítima defesa e o desfosso imediato. Para analisarmos melhor, vamos ler o artigo 1210, parágrafo 1º. Bom, o possuidor turbado ou esbulhado poderá manter-se ou restituir-se por sua força própria, contando que o faça logo. Os atos de defesa ou de desfosso não podem ir além do indispensável à manutenção ou restituição da posse. Bom, a diferença entre legítima defesa e desfosso imediato está no momento em que elas acontecem. Exemplo, vamos falar. A legítima defesa, ela acontece no momento da moléstia possessória. O que é isso? No momento em que sua propriedade ela está sendo ameaçada. Digamos que alguém que viu ou um vizinho avisa a você que sua propriedade ela está sendo ameaçada e imediatamente você vai em busca de defendê-la. Isso é a legítima defesa. Quanto ao desfosso imediato, acontece logo após o esbulho. O que é esbulho? A perda da posse. Logo após a perda da posse, você tem caracterizado o desfosso imediato. Mas vale ressaltar que, como trata o próprio artigo, o próprio parágrafo, tais atos eles não podem ir além do indispensável à manutenção. Eles não podem
eles têm que ser atos necessários, mas não além, para que seja restituída a sua posse, tanto na legítima defesa quanto no desforço imediato. Possessórias. Valendo lembrar que, de acordo com o Código de Processo Civil, essas são institutos que estão inerentes à proteção da posse de determinado bem, seja ele um bem móvel ou um bem imóvel. Lembrando ainda que essa temática pode ser encontrada no novo Código de Processo Civil, desde os artigos 554 a 568. E a partir disso, podemos citar as 3 principais formas de ações possessórias. Lembrando que essas ainda podem ser desmembradas de acordo com cada caso. Sendo a primeira a ação de interdito proibitório, e podemos ainda citar que essa tem um caráter preventivo. Logo, eu posso afirmar para você que ainda não houve uma turbação ou um esbulho. No entanto, a posse está sobre uma iminência ou ameaça. E um bom exemplo disso seria os de manifestantes que estão em volta de um prédio público e estão ameaçando de invadir. Logo, podemos afirmar neste caso que cabe uma ação de interdito proibitório, pois não houve ainda uma turbação ou um esbulho. No entanto, essa posse está sobre iminência ou ameaça de ser molestada. E falando em turbação, vamos agora para a segunda forma de ações possessórias, e essa seria a manutenção da posse. E essa é utilizada quando há uma turbação da posse. Ou seja, o possuidor, neste caso, estará impedido de exercer os seus direitos sobre a posse de forma plena e, portanto, cabe aí uma ação de manutenção de posse. Um bom exemplo disso seria um estacionamento que está sendo utilizado de forma indevida. Logo, podemos afirmar que o seu possuidor não possui um exercício pleno de seu direito de posse. E, por fim, vamos citar a ação de reintegração da posse, que, diferente da ação de manutenção de posse, onde há uma turbação, aqui há um esbulho, ou seja, há uma impossibilidade completa do exercício dos direitos inerentes àquela propriedade. E um bom exemplo disso seria quando uma pessoa invade o terreno privado de outra e acaba cercando aquele terreno, impossibilitando o possuidor daquela propriedade de usufruir dos seus direitos inerentes àquela propriedade. A respeito disso, eu trouxe a jurisprudência de 2020, onde há uma ação de restituição da posse, onde foram preenchidos os requisitos previstos no artigo 561 e o esbulho foi comprovado. E devido à ausência do dominus animi, houve, por consequência, a exceção de uso campeão e, por fim, o desacolhimento. E como nosso tempo de vídeo é limitado, fiquemos agora com a apresentação dos colegas. Para com o possuidor. O Código Civil, em seus artigos 1219 e 1220, traz a possibilidade do possuidor de boa-fé e de má-fé serem indenizados mediante benfeitorias realizadas ao bem, certo? Essas benfeitorias, elas podem ser benfeitorias necessárias, elas podem ser benfeitorias úteis ou elas podem ser benfeitorias voluptuosas. As benfeitorias necessárias são aquelas benfeitorias para manutenção e conservação do bem, de extrema necessidade. As benfeitorias úteis são benfeitorias para melhoria, para algo funcional para o bem. E as benfeitorias voluptuosas são aquelas ligadas à estética, que não está ligada à questão funcional de conservação, preservação, enfim, a questão estética mesmo, visual. O Código prevê que para as benfeitorias necessárias, independente do possuidor, seja de boa-fé ou de má-fé, ele será sempre indenizado. E para o possuidor de boa-fé, além da indenização, é possível ainda a retenção do bem até que ele seja ressarcido. As benfeitorias úteis, o Código só prevê a indenização para com o possuidor de boa-fé. E esse possuidor de boa-fé, além da indenização, pode exigir também a retenção do bem, assim como para as benfeitorias necessárias. Já as benfeitorias voluptuosas, é previsto também apenas a indenização para os possuidores de boa-fé. Mas além da indenização, não é permitida a retenção do bem, mas é permitido que esse possuidor de boa-fé possa levar consigo a melhoria realizada ao local. Isso se no ato de levar a melhoria com ele não haja nenhum dano, nenhum deterioramento para com o bem. Aí é possível realmente o levantamento da melhoria, como é dito no Código.